presidente Lula e o presidente da China, Xi Jinping, assinaram uma série de acordos comerciais e de parceria durante o encontro em Pequim. Vamos conversar com a Berenice Leite, porque foram 15 acordos assinados entre os dois governos. Berenice vai nos trazer mais detalhes agora. Seja bem-vinda, Berenice. Oi, Piotr, obrigada. Olha, hoje então, como você bem disse, foram 15 acordos comerciais, né, que envolvem áreas de exploração espacial, cultura, agricultura, educação, comércio, dentre tantos outros. A gente destaca inclusive este acordo entre a Polícia Federal e o Ministério de Segurança Pública da China, com o objetivo de fazer uma cooperação policial mesmo, para que eles integrem informações, realizem inclusive investigações juntos e possam também fazer atividades, intercâmbios policiais e servidores administrativos. Outro acordo assinado que a gente destaca é um memorando de entendimento do Ministério da Fazenda e o Ministério de Finanças da China, com colaboração de projetos de interesse mútuo, e a gente destaca inclusive as parcerias público-privadas, né? O presidente Lula inclusive foi com essa missão de trazer novos investimentos empresariais, e fora esses 15 acordos bilaterais entre os dois países, foram assinados também outros 20 acordos entre empresas brasileiras e chinesas. Olha, a gente destaca ainda, dentre esses acordos de cooperação, a previsão de um novo satélite, o Ciber 6, né? A previsão é que ele seja lançado em 2028, tem o objetivo de monitorar a região da Amazônia, a questão do desmatamento, promete ser um satélite muito evoluído mesmo, no sentido até de monitorar, mesmo com as nuvens ali atrapalhando, que muitos satélites têm essa dificuldade de fato, saber se se trata de uma área de desmatamento, na identificação. Existe uma cooperação, então, agora, a partir de agora, que, na verdade, essa cooperação entre Brasil e China já existe há 30 anos, né? São pelo menos 5 satélites que já estão instalados, mas este novo satélite, como eu disse, mais tecnológico, e o investimento de cada país será no valor de 50 milhões de dólares. Aqui no Brasil, transformando na nossa moeda nacional, 250 milhões de reais. É um acordo que deve ser executado no período de 10 anos. Agora, no setor da agricultura, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, né, e o ministro da mesma pasta chinesa, eles trouxeram aí uma mudança no protocolo, principalmente no que diz respeito a produtos de carne processada. Então, os protocolos devem se endurecer, digamos assim, no quesito de exportações de, como eu disse, de produtos processados que vão daqui do Brasil para a China, né? E, além disso, a questão da quarentena. Recentemente, inclusive, né, foi identificado um caso suspeito de vaca louca aqui no Brasil, e mesmo depois sendo provado que era um caso atípico, ou seja, que não oferecia risco de contaminação, houve a suspensão por parte da China das exportações. Então, esse protocolo tende a ficar ainda mais rígido. E a gente destaca ainda a questão da comunicação, né? A EBC fez uma parceria também com a empresa de comunicação nacional estatal chinesa, onde eles vão trocar informações. E aí a gente entra também no setor da cultura, né? Eles fecharam uma parceria entre uma cooperação, na verdade, para a produção de filmes. A gente ainda vai ter mais detalhes, né? Um detalhe curioso sobre como será feita aí essa questão dessas parcerias dos filmes. E por fim, Piotr, a gente destaca ainda a agência de notícias Xinhua, que, como eu disse, estará aí junto com a EBC, produzindo e também na captação de informações, troca de informações entre os dois países, o que chama bastante atenção também. Chama bastante atenção, até porque liberdade de imprensa não existe na China. A liberdade de imprensa no Brasil, embora extremamente atacada, é pelo menos o princípio constitucional que temos no Brasil. Como é que será exatamente essa parceria? Bom, verificaremos em breve. Vamos lá, Berenice, tem uma outra história que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, perguntado, obviamente, sobre um mal-estar que essa viagem do líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, à China, poderia causar com outro parceiro comercial extremamente importante e parceiro cultural também, que são os Estados Unidos. O ministro refutou inicialmente, né? Disse que não há possibilidade de mal-estar.
Exatamente. Ele, de certa forma, desconversou, disse que não quer se afastar aí dos Estados Unidos e, pelo contrário, ainda colocou que no governo anterior o Brasil perdeu aí diversas oportunidades e investimentos americanos que saíram aqui do país. E ele reforçou que não tem a intenção, então, de se afastar de nenhum parceiro comercial e que essa visita à China, o que eles estão lá interessados, na verdade, em troca de investimentos, é na questão de infraestrutura, mobilidade e comunicação, né? Haddad, ele acredita no fortalecimento, inclusive, do Mercosul, como um fator positivo nas negociações que envolvem o bloco aí dos Estados Unidos, União Europeia e China. Na China, inclusive, onde ele acompanha o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e no dia de ontem ele fez uma declaração que não soou muito bem aqui no Brasil, a partir daquela decisão onde deve ser taxada aí as importações, né, de produtos, principalmente esses produtos, esses sites chineses. Ele disse que não conhece a Shein, né, que é uma das maiores empresas no setor de roupas que importam aqui e que o pessoal considera que o povo brasileiro tem mais acessibilidade, né, um preço mais acessível, e agora vai ter essa taxação aí de 60% a partir desses produtos que são importados. Vamos acompanhar, inclusive, o trecho em que ele fez essa declaração. Vocês falam da Shein como se eu conhecesse. Eu não conheço a Shein. Eu conheço o Taobao e Alibaba. O que eu sei é o seguinte: eu compro o único portal que eu conheço da Amazon, porque eu compro todo dia, né? Um livro pelo menos. Mas o que eu digo é o seguinte: quando você faz as coisas às claras, não tem problema. Se uma sobe o preço, a outra baixa, entendeu? Você vai ter concorrência em condições de igualdade. Nós já fomos procurados por uma grande dessas, dizendo: quero me regularizar, não quero parecer à opinião pública brasileira, ao governo brasileiro, que eu estou aqui me valendo de uma... né? Que eu estou me valendo de um artifício para ampliar minha participação no mercado. Uma empresa séria não faz isso. Pois é, mais uma declaração polêmica do ministro da Fazenda, e aí a gente lembra também o que ele ressaltou em relação à reforma tributária, né? Que quem não paga imposto ia começar a pagar, só que isso também acaba afetando o bolso aqui do consumidor final e daquelas pessoas que o Partido dos Trabalhadores disse que ia defender durante a campanha, né, Piotr? Os mais pobres. Volto com você. Muito obrigado. Portanto, a Berenice aí, o ministro Fernando Haddad falou em concorrência em condições de igualdade, porque a indústria nacional e também os varejistas nacionais estão reclamando de concorrência desleal. A concorrência em condições de igualdade, ministro, passa também por uma redução tributária, uma redução de cobrança de impostos no Brasil. Com um governo que tem uma sanha arrecadatória, é difícil trazer exatamente isso. Daí essas empresas vão lá e recorrem ao governo para aumentar alíquotas de importação, para você taxar o produto importado, para, digamos, ele chegar aqui mais caro e você ter uma concorrência. É as avessas do processo que traria bem-estar para todo mundo, reduzindo o tamanho do Estado, aumentando a eficiência do Estado e, consequentemente, requerendo menos recursos para o Estado, porque aí você tem um setor econômico que funciona. No ano passado, por exemplo, o governo reduziu o tributo dos combustíveis e teve arrecadação, no caso federal, inclusive, especificamente, maior, mesmo com redução de impostos. Não é aumentando imposto, porque isso sufoca a economia. E aí você gera esse setor que, na verdade, em vez de ir lá e reclamar de uma reforma tributária justa, rápida, eficiente, um arcabouço justo, rápido, eficiente, um Estado rápido, eficiente e menor, vai lá e pede para taxar o produto importado. Que sim, pode ter problemas, inclusive, de tributação equivocada, de se valer de subterfúgios ilegais, inclusive. Tudo bem isso, o que é crime é crime. Agora, não dá para colocar tudo no mesmo barco, ministro. O senhor sabe disso, inclusive.
E o setor também precisa criar justamente essa cultura de resolver problemas políticos internos de Brasília aqui no Brasil. Não adianta ficar taxando o exterior se você não resolver o problema da tributação do custo do Brasil, que nós explicamos claramente ontem aqui no Prós e Contras. Aliás, usei inclusive um estudo da Confederação Nacional da Indústria aqui no Brasil. Quais os problemas do custo do Brasil, quanto que isso acarreta um preço mais caro em qualquer produto que você produza e consuma aqui no país.